Campeonato Mundial de Clubes, mas também de olho no que acontece por aqui. Já faz um tempo que a gente tem discutido o movimento de alguns servidores públicos federais, né, que têm anunciado greve, entrado em estado de greve, reivindicando aí reajustes bem acima do que seria plausível neste atual momento que atravessamos. E hoje foi mais uma vez momento de paralisação de médicos peritos do INSS que deixaram milhares aí de pessoas que dependem dos serviços da Previdência Social a ver navios sem conseguir uma consulta que às vezes, Cláudio, olha, demora para ser marcada, hein? Pois é, demora meses, né? Demora meses para ser marcada e a gente assiste uma situação de uma greve que, se a gente não estivesse em ano eleitoral, bem que essa greve poderia ser motivo para reabrir o debate aqui no Brasil sobre o direito de greve no serviço público, né? Frequentemente há setores do serviço público onde fazer greve constitui uma covardia, constitui uma crueldade, inclusive, né? Esse é um desses casos. Bom, primeiro, por ser injusto. Uma greve é promovida por autênticos, alguns deles, marajás do serviço público. É uma categoria muito bem paga. Começa de entrada, já começa ganhando ali cerca de R$19 mil por mês. Eles querem aumento, ainda querem o direito de só atender a 12 pessoas por dia, o que reduziria, segundo fonte do INSS, reduziria a jornada de trabalho deles para 2 horas por dia, né? O que seria absolutamente inaceitável, né? A gente observa as consequências disso, né? São uma greve de 2 dias e só a suspensão do atendimento nesses 2 dias vai prejudicar seriamente 50 mil pessoas que depois de passarem meses a fio na expectativa, primeiro tentando marcar a consulta e na expectativa de finalmente se avistar com o médico perito do INSS, eles simplesmente agora vão ter que se virar para marcar a nova data. E nós estamos falando de brasileiros desesperados, né? Quem procura essa área da Previdência são trabalhadores muito pobres ou trabalhadores em situação sem salário algum, trabalhador em busca de auxílio-doença, é trabalhador em busca de voltar ao trabalho depois de afastamento, é trabalhador muito doente tentando renovar o seu afastamento, procura por benefício de prestação continuada. Enfim, só tem gente ali na sala de espera desses caras em situação limite, ou limítrofe, né, digamos assim, do ponto de vista da vulnerabilidade social. E apesar disso, essas pessoas fazem greve. Fizeram uma de 24 horas, prejudicando 25 mil brasileiros nessa situação agora, no dia 31 de janeiro. E adivinha? 31 de janeiro, se lembra qual foi o dia da semana que caiu o 31 de janeiro da greve dos médicos peritos? Era uma segunda-feira. Aí a rapaziada aproveitou e criou um esticadão, né? Começou lá no sábado e aí emendou o fim de semana até segunda-feira. Desta vez agora foram mais além, marcaram somente 2 dias, mas só que começou o primeiro dia na terça, o segundo é na quarta, e grande parte deles, segundo aquela fonte do INSS sobre a qual eu falei agora há pouco, muitos deles emendaram, vão ficar sem trabalhar de sábado passado até quarta-feira. Uma beleza, e tudo isso acontece com essa disfarçatez, porque no serviço público todos têm estabilidade no emprego. Então não há nenhum risco de serem punidos, de sofrer algum tipo de represália legal, por conta da irresponsabilidade e até da crueldade de um movimento como esse. Eu me lembro que durante o governo Lula houve muitas greves no serviço público, que era uma forma dos caras testarem a coerência ou a incoerência do então presidente, que afinal de contas virou político promovendo greves, né, da sua categoria de metalúrgicos, e havia muita greve. E eu me lembro que o então presidente Lula falava em discutir o direito de greve no serviço público. Ele dizia que greve no serviço público não é greve, são férias remuneradas, dizia o presidente Lula. Disse isso, inclusive, publicamente. E, no entanto, ele se acovardou, ele acabou recuando e deixou isso para lá. E aí vem o Supremo Tribunal Federal e mais uma das suas decisões
lamentáveis e lamentadas até hoje, decidiu estender pela falta de regulamentação. O Congresso Nacional nunca regulamentou o direito de greve no serviço público, nunca. E aí o Supremo Tribunal Federal, uma vez provocado pela pelegada do movimento sindical, o que é que eles fizeram? Decidiram estender ao setor público os direitos, todos os direitos dos trabalhadores relativos à greve do setor privado. Aí é brincadeira, né? É brincadeira porque no setor privado, a rapaziada, quando vai à greve, coloca em risco ali o seu emprego, né? Quando ele resolve cruzar os braços, ele corre o risco de sofrer represálias, de eventualmente ser substituído, ser demitido, etc. e tal. No setor público isso não acontece. Greve no setor público, na maioria das categorias, constitui greve contra o povo mais simples, né? Aquelas pessoas que não tem quem faça nada por eles, né? Ou por elas. O que é que esses caras acham? Acham mesmo que o ministro, o presidente da República, seja ele quem for, eles vão se incomodar com alguma categoria em greve, médico, não sei o que, fazendo greve? Imagina, eles dão risada quando, olha, os caras estão querendo 20%, que realmente é motivo de riso, né? Médico perito querer 20% de aumento, sabe que não vai ter. Aí por isso faz a greve porque só fiz greve porque não deram. Não fez greve para criar folga, né? Para ficar criando folgas artificiais ao longo do ano. Antes dessa greve agora de 24 horas do dia 31, esses caras tinham feito greve em agosto. E segue a vida, né? Assim, é uma tristeza este país, né? É uma tristeza. E é um tipo de problema que não vai ser nunca discutido. Eu digo que eu lembro que vivemos em um ano eleitoral e isso jamais, o direito de greve do serviço público jamais seria discutido num ano como este, mas também em nenhum outro ano, porque nós vivemos num país, né, que todo ano é ano eleitoral. Todo ano é ano eleitoral. Seja quem for o empossado ou vitorioso numa disputa presidencial, ele já assume fazendo campanha para a reeleição e os seus opositores fazendo campanha contra ele. Então é campanha eleitoral o tempo todo, é palanque todos os dias durante 4 anos. E não vai ser no ano da eleição ou reeleição que isso vai ser diferente. Pois é, não é fácil mesmo. Ô Lana, hoje o Banco Central publicou a ata da reunião da semana passada, que culminou aí em mais uma alta da